Eu vou ler na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, tá? Se quiser ir acompanhando lá pelo slide também, fica à vontade. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Então, irmãos, o que a gente vai trabalhar hoje, o título que eu dei para esse estudo, a pregação, é o time de Deus. O pastor Renildo veio compartilhando nas últimas semanas sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de oferecer um olhar a mais da importância que é viver com propósitos na nossa vida. Como vocês sabem, né, eu não sou pregador, não sou nada, então algumas dicas que se dão para como pregar e como não pregar, às vezes eu escuto, às vezes não. E uma delas é, às vezes, evitar a metáfora de futebol quando você vai falar, né, no Brasil, porque já está manjado, mas não vai ter como. Queria que vocês pensassem, lembra lá em 2010 que teve a Copa do Mundo na África do Sul e o Neymar, ele estava em ascensão e todo mundo queria que o Dunga, que era o técnico na época, convocasse o Neymar, e todo mundo queria que fosse, porque ele estava indo muito bem e tal, e o Dunga não convocou o Neymar, porque ele não queria, enfim, não quis, não era o objetivo dele, e o Neymar não foi para a Copa. Queria que vocês pensassem então, o que de relação que existe entre o Dunga e o Neymar? Quem é que manda em quem? Quem é que joga para quem? Quem é que está no time de quem? Se o Dunga diz não, o Neymar não vai. Se o Dunga dizer sim, o Neymar iria. E com Deus, como é que é a sua relação com Ele? Você se vê em qual posição, pensando no Dunga e no Neymar? Você acha que você é o Dunga ou o Neymar? Qual posição que você coloca Deus? Eu queria que pensasse, é isso que eu gostaria de pensar essa noite. Então, só para a gente fazer uma recapitulação do livro como um todo, a gente pensar no livro como um todo, né, de Josué, a gente tem que recapitular rapidinho algumas coisas desde o primeiro livro da Bíblia, certo? A gente está no 6º livro da Bíblia e tudo que acontece no 6º livro da Bíblia depende do que aconteceu nos últimos 5. Então, o que a gente tem ali no primeiro livro da Bíblia? A criação e a queda do homem. Deus criou o homem para estar junto de si, mas o homem se separou, o homem se perdeu. Deus então começa um grande plano de restauração da humanidade para si, que é através de Abraão. Então ele faz uma promessa com Abraão. Dentre várias coisas que estão incluídas nessa promessa, uma delas é a da terra, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus fala para Abraão. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. E aquela terra fica então sendo a terra prometida para Abraão, a terra que ele iria ocupar, certo? Mas no final do livro de Gênesis, os israelitas, que são os descendentes de Abraão, estão meio longe da terra, eles estão no Egito. E então, como é que Deus prometeu a terra para Abraão, mas todos os descendentes de Abraão estão meio longe? É isso que o livro de Êxodo vai mostrar, quando Deus miraculosamente liberta os israelitas da terra do Egito e promete para eles que vai conduzi-los para a terra prometida, através de Moisés como mediador desse povo. Mas antes de entrar nessa terra prometida, eles não podem entrar lá de qualquer jeito. Eles precisam entender o que é a lei do Senhor. Eles precisam obedecer a Deus, porque a terra que eles vão ocupar tem que ser uma terra em que Deus governa.
e não que o homem governa. E as regras de Deus, as leis de Deus, estão expostas principalmente no terceiro livro, Levítico. Mas aí vem o quarto livro. E o quarto livro nos mostra que Israel é um povo teimoso, é um povo desobediente, é um povo que não quer se submeter à lei que Deus deu em Levítico. Por isso, aquela geração que estava ali no deserto fica sendo conhecida como, né, a geração do deserto, que não entra na terra prometida, porque não estava submissa às leis de Deus. E toda essa geração vai então morrendo ao longo de 40 anos no deserto, antes que a conquista da terra prometida comece. Em Deuteronômio, Moisés então nomeia seu sucessor, porque nem Moisés vai entrar na terra prometida, e o sucessor de Moisés é Josué, que dá um nome para o sexto livro da Bíblia. E ele sim que vai liderar os israelitas na conquista da terra prometida. Por quê? Porque tem gente morando lá. Então é preciso expulsar o povo de lá, para que o povo de Israel possa habitar e fazer o governo de Deus. E agora a gente está no capítulo 5, a gente leu o capítulo 5, e o que tem antes é Deus confirmando a liderança de Josué e preparando os israelitas para a conquista da terra prometida. Vários eventos acontecem, como a separação do Jordão, como a circuncisão dos israelitas, para preparar eles para entrar nessa terra, que novamente não é uma terra para Israel governar, devia ser uma terra para Deus governar. E aí é que a gente chega então nesse ponto. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. Então, Jericó era uma das maiores cidades ali na terra prometida, que estava ocupada pelos cananeus, que eram povos abomináveis, que eram povos que faziam sacrifícios de crianças por seus deuses. E esses povos seriam eliminados da terra, né, como juízo de Deus, e caberia aos israelitas executar esse juízo. Uma dessas grandes cidades era Jericó, uma cidade extremamente fortificada, uma cidade extremamente protegida. E Josué estava lá, contemplando Jericó, talvez pensando o que ele ia fazer, talvez pensando como ele ia fazer. E como vocês viram no restante do texto, como vocês sabem também, Josué, ele se destacava por isso, que seria a primeira aplicação que eu daria para vocês, que nós devemos confiar, irmãos, que a vitória vem das mãos do Senhor, que a vitória não vem das nossas próprias mãos. Josué, eu acredito que foi escolhido por Deus, porque ele tinha essa confiança em Deus muito forte, muito estabelecida por aquilo que ele viveu. Quando a gente está lá em Êxodo, capítulo 17, a gente tem um evento em que os amalequitas estão lutando contra Israel. E Josué é um dos líderes, é o principal líder que está lutando contra os amalequitas. E, enquanto ele está na guerra, Moisés está no alto de um monte, e toda vez que Moisés levanta as mãos, os israelitas começam a ganhar a guerra, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. E Josué estava lá no meio da luta e estava vendo que isso acontecer. Quando Moisés está com a mão levantada, a gente ganha. Quando ele abaixa, a gente perde. O que isso significa? Que não somos nós quem estamos ganhando essa batalha. Não somos nós, israelitas. Não somos nós, seres humanos, que estamos ganhando essa batalha. Quem está vencendo essa batalha é Deus. Porque através, Deus está agindo através de Moisés. Talvez Josué tenha aprendido isso naquele dia, que a vitória vem das mãos do Senhor. E ele passou a confiar nisso a partir daquele dia. A ponto de que, no livro de Números, Moisés então envia 12 espiões para a terra prometida, para lá observarem como é que é a terra, o que tem lá, e voltarem para dizer. E desses 12 espiões, 10 chegam para Moisés e falam: olha, não vai dar não. Lá o povo é muito forte, lá as cidades são muito fortificadas, eles são descendentes dos grandes guerreiros, são descendentes dos nefilins, algumas traduções dizem até, tem gigantes na terra. Não vai dar não, Moisés, muda de ideia aí. Ou seja, eles estavam duvidando da promessa de Deus, porque eles achavam que o que estava na frente deles era muito mais forte que eles. Talvez de fato fosse, talvez realmente fosse, os cananeus talvez realmente fossem mais fortes que os israelitas, mas isso, irmãos, não importava, porque os cananeus não estavam guerreando contra os israelitas.
Os cananeus estavam guerreando contra Deus. E Josué aprendeu isso. Então ele diz isso. Ele é um dos espiões que é enviado para lá. E lá em Números 14:8 ele diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Mais uma vez ele demonstrando então que ele aprendeu a confiar em Deus, a confiar que é Deus quem vai fazer. Se Deus disse que vai fazer, então não é a dificuldade, então não são os problemas que vão impedir a ação de Deus. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido essa pregação, já tenham ouvido sobre a história de Josué, e acredito que muitos de vocês imaginam o que é que eu vou falar então aqui. Talvez que você não precisa se preocupar, irmão. Deus está do seu lado. Deus vai lutar as suas batalhas para você. Você só precisa fazer a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Você não precisa se preocupar com a dificuldade daquilo que você estabeleceu, porque Deus vai te ajudar e Deus vai fazer aquilo que você quer. Você só precisa confiar, né? Confie como Josué confiou, né? Mas não é isso que eu quero falar para vocês hoje. Na verdade, é o contrário. Não quero dizer para vocês aqui hoje que Deus está do seu lado, porque Deus, meus irmãos, não está do nosso lado, não está do lado do ser humano. Deus é Deus e Ele tem os seus propósitos, e Ele tem os seus propósitos para nós. Foram todos aqueles propósitos que o pastor Renildo veio expondo ao longo de todos esses estudos. Então, a nossa ignorância faz isso. A ignorância de Josué, por um momento, fez isso com ele. Lá no versículo 13, segunda parte, diz: e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Josué viu um homem no meio ali, né? Estava num contexto de guerra, né? Estava preparando para invadir, e viu um homem com uma espada na mão, né? Quero lembrar para vocês que nos tempos que Josué vivia, você tá com uma espada na mão é o equivalente nos dias de hoje a você ver alguém na rua com um fuzil na mão. Não era coisa normal. Então Josué naturalmente pensou: putz, é uma pessoa armada, uma pessoa que está pronta para a guerra, né? Não é qualquer um que tem uma espada. Da mesma forma que não é qualquer um que tem um fuzil hoje em dia. Se alguém tem um fuzil, é porque ele vai fazer isso, alguma coisa com isso. E Josué viu um homem e pensou: ou é nosso, né? Ou está do nosso lado, ou está do lado dos nossos adversários. E como a gente viu, a gente já leu o texto, não era um homem, não era um mortal, não era um ser humano. Mas é o que tinha para Josué ver naquela hora, porque em tudo era parecido com um homem. A ignorância de Josué, irmãos, pelo menos tinha essa desculpa. Não tinha como ele saber que era Deus, ou um enviado de Deus ali naquele momento. Mas quantas vezes, irmãos, a nossa ignorância nos faz tratar Deus como se Deus fosse um homem? A gente faz com que Deus seja mais uma pessoa que nós podemos virar e perguntar: você está do meu lado ou você está contra mim? Percebam o jeito que Josué pergunta: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ou seja, você pertence a gente ou você pertence aos outros? Você está submisso a nós ou você está submisso aos outros? O seu Senhor somos nós ou o seu Senhor são os outros? E quantas vezes, pessoal, a gente às vezes não pensa que Deus é dessa forma também. Muitas vezes a gente não passa dificuldades na nossa vida e a gente começa a se perguntar: poxa Deus, mas você está do meu lado ou não? Ó Senhor, mas o senhor quer me ajudar ou não? Ó Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo e o Senhor não me ajuda? Você não está do meu lado, não? O meu vizinho, que nem é crente, está tendo mais sucesso que eu. O Senhor está do lado dele ou do meu? Nossa ignorância faz isso, gente. E a gente não tem a desculpa que Josué tinha de estar vendo um homem de fato na frente dele.
Mas infelizmente é isso que vem muito sendo propagado por aí. E de fato, pesquisando, fazendo leituras com esse texto, eu me deparei com um comentário que eu sinceramente não entendi, porque ele está afirmando o oposto do texto, que é esse comentário aí que eu coloquei em laranja. Comentário de um amigo de estudo, não vou citar qual, diz que Josué teve a confirmação da presença de Deus, seu exército celestial, nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. E aí vem a aplicação: não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. Adoração é gesto de gratidão, de reconhecimento de quem é Deus e do que pode fazer em nosso favor, nosso lado, nós. A mesma ignorância desse texto, infelizmente, de que Josué teve naquele momento, de perguntar: mas você está do meu lado ou você está do lado dos nossos inimigos? E infelizmente, irmãos, é isso que eu gostaria de evitar, porque na primeira parte do versículo 14, aquele príncipe do exército do Senhor, né, responde. Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, irmãos, essa é a grande verdade. Não é Deus que tem que estar do nosso lado, não é Deus que luta as nossas batalhas. A gente tem que se perguntar se Deus está com a gente ou não. A gente tem que se perguntar se a gente está do lado de Deus ou não. A gente tem que se perguntar se a gente está lutando as batalhas de Deus ou não. A gente tem que se perguntar se nós estamos vivendo pelos propósitos de Deus ou pelos nossos próprios propósitos. Essa é a grande questão. Não podemos tratar Deus como um homem qualquer e achar que é Ele quem tem que estar do nosso lado. Porque, como diz o texto, Ele não é nem uma coisa nem outra. Ele não é nem nosso e nem dos nossos adversários. Então, parece que nesse momento, então, tem lá Josué, os inimigos, né? Josué, os israelitas, os inimigos são os cananeus, e alguém que está em nenhuma coisa nem outra, né? Que é o